inicialmente a nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada para que os nossos sentimentos possam ser outros sentimentos, não de medo, de insegurança e de culpa. Nós estamos conversando a partir da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, onde a partir do verso número 31, Paulo traz 4 perguntas retóricas, onde ele pergunta e ele mesmo responde. E semana passada nós conversamos sobre Romanos capítulo 8, verso 31, que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando Paulo levanta essa pergunta, se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está confrontando aqui sentimentos que eu e você muitas vezes temos, como medo e insegurança. Pois o fato é que muita coisa se levanta contra nós. John Stott vai dizer que pecado, o mundo, o inferno se levantam contra nós diariamente. Mas a grande questão é que nós temos um Deus poderoso, um Deus amoroso, um Deus Pai, que é por nós. Então Paulo faz essa reflexão. O que é saber que Deus é Pai e está por nós? O que isso se compara a essa crise que se levanta contra nós? O que é saber que o Deus Todo-Poderoso é por nós? O que isso se compara a essa dificuldade na saúde? O fato que Paulo não tinha dúvida e não permitia que o medo escravizasse seu coração. Não importasse o que ele enfrentasse, ele sabia que Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, era por ele. Isso fazia toda a diferença ao enfrentar as lutas e as dificuldades. Hoje nós vamos conversar sobre outros sentimentos, como o sentimento de ansiedade e a busca, às vezes, desesperada por aceitação. Verso número 32. Vamos ler numa só voz? Vamos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus, Pai, não poupou o seu próprio filho, antes o entregou graciosamente a nós, porventura não nos dará aquilo que nós necessitamos ou as outras coisas? Hoje nós vamos falar sobre ansiedade e medo. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos também sobre vida de oração. Quem aqui já passou por uma experiência assim? Levanta a mão. Podemos dizer que praticamente todo mundo. Aquele que não levantou não conseguiu lembrar no momento. Mas o fato que todos nós, e é quase que uma compreensão comum, tanto de crentes e não crentes, que existe um Deus que através da oração é capaz de atender e intervir sobre as nossas vidas. Embora nós tenhamos essa convicção, o que eu mais ouço na vida de alguns cristãos é: Deus não ouve as minhas orações. As minhas orações não estão passando pelo teto, pastor. Por que Deus não ouve a minha oração e ouve a oração daquela pessoa? Por que Deus rejeita em me abençoar e abençoa aquelas pessoas? Embora às vezes seja uma compreensão tão comum que Deus ouve, o fato que muitos de nós, às vezes se sente ansioso, porque parece que só com Ele Deus não ouve. Parece que só com a família dele Deus não cuida e não abençoa. Porque parece que a vida de outras pessoas, outros amigos, parece que tudo dá certo, mas só com Ele as coisas parecem mais difíceis. Você já pensou assim um dia? Você já teve esse sentimento?
Esse sentimento que nós chamamos assim, Deus tem filhos prediletos e eu não sou um desses. Bem, queridos, talvez uma explicação por que nós temos sentimentos assim. Eu acredito que talvez nós carregamos sentimentos assim por causa da nossa experiência lá no passado. Talvez alguns de nós passaram situações onde não foram supridas as suas necessidades. Pessoas que lá no passado, de alguma maneira, se sentiram muitas vezes rejeitados, abandonados, colocados de lado. E carregam esse sentimento de abandono e de rejeição até hoje na vida adulta. E muitas vezes projeta esse sentimento de abandono, esse sentimento de rejeição para Deus e para as pessoas que estão ao seu redor. Tem muitos entre nós, pessoas que nós convivemos, que é aquilo que nós chamamos de pessoas de orfandade emocional. Pessoas que se sentem órfãos emocionalmente. Parece que em algum momento da vida não teve alguém emocionalmente que esteve ao lado para cuidar, para proteger, para orientar. Então a pessoa é adulta, mas ainda emocionalmente é uma pessoa órfã, carente de atenção, carente de companheirismo, de amizade. E basta uma pessoa não atender como ela queria, basta Deus não responder rapidamente, ela volta para aquela condição do passado, de abandono, de rejeição. Sabe qual é a proposta do mundo para nós tratarmos isso? Qual é a proposta que o mundo tem oferecido para tratarmos esse sentimento? Às vezes a proposta do mundo está na palma da nossa mão. O celular. Então, nós depositamos a nossa carência, a nossa ansiedade, muitas vezes, em relacionamentos virtuais. A gente fica, aquela sensação que precisa ficar perseguindo a pessoa o dia todo, mandando bom dia, mandando boa tarde, mandando boa noite. Onde você está? A gente projeta, às vezes, nos meios tecnológicos, nas redes sociais, a nossa carência. Então a gente acha que por causa do celular, nós estamos conectados com o filho, com a filha, com o marido, com o amigo, pronto. Eu estou cercado de pessoas, mas na verdade é uma ilusão. Porque quando nós nos concentramos nesse mundo virtual, nós não estamos conectados com pessoas. O fato é que nós nos sentimos ainda mais solitários e sozinhos. É um paradoxo. De um lado você tem o contato de todos os seus parentes no celular. Você pode mandar mensagem rapidamente, mas o que você sente é que você está sozinho. A proposta que o mundo dá para tratar a nossa carência não está dando certo. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Entender o que Jesus oferece para nós lá na cruz. Vamos voltar para o nosso texto? Vamos? Os irmãos estão comigo, sim? Vamos lá para o nosso texto. Romanos capítulo 8, verso 32. Olha só o que Paulo vai dizer. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nos entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Preste bem atenção. Para curar a sua ansiedade e o seu desejo, a sua carência de aceitação, preste bem atenção. Paulo, ele levanta o principal símbolo cristão, também deve ser o símbolo das nossas vidas, que é a cruz. E essa talvez seja a primeira afirmação que eu queria deixar com você nessa noite. A cruz é a maior prova do amor e do interesse de Deus por nós. Se Deus nos deu o seu melhor, por que Ele haveria de nos negar alguma coisa?
Colocando isso de modo mais pessoal, é como se Paulo estivesse dizendo: se Deus me deu o seu filho primogênito, santo, inocente, se ele me deu o seu filho primogênito e fez isso graciosamente, por que ele não haveria de me negar alguma coisa? A verdade que sustentava a vida de Paulo é esta: Deus nos deu o seu Filho amado. A cruz é a maior prova do amor e do interesse de Deus por nós. Não existe afirmação mais transformadora. É como se Paulo começasse do maior para o menor. Você quer saber como Deus te ama? Você quer saber como você pode ter a certeza que Deus está preocupado com as suas necessidades? Não olhe para a sua conta financeira. Não se preocupe com a sua saúde. Não se preocupe se o ambiente da sua família está em paz. Porque a principal prova que Deus te ama e cuida da sua vida é revelado lá na cruz. Quando a sua maior necessidade, que era de salvação, de perdão, de reconciliação, foi oferecido através da morte de Jesus Cristo, garantido para você vida eterna, salvação. Se Deus supriu a sua principal necessidade e supriu através de Cristo graciosamente, não cobrando nada, mas agindo de maneira amorosa, se Ele supriu a principal das nossas necessidades, Ele vai suprir as menores. Não é que Paulo não tinha necessidades. Pois aqueles que já passaram por uma escola dominical conhecem a vida de Paulo. Alguém que passou por muitas necessidades. Nós até falamos isso domingo passado. Mas ele sabia que tudo aquilo que ele precisava para viver, que tudo aquilo que ele precisava para continuar a vida dele, ele sabia que tudo aquilo que era essencial para a sua fé, para a sua jornada cristã, ele sabia que tudo isso Deus iria providenciar. Ele não ia permitir faltar. Eu sei, a gente olha para as nossas necessidades e a gente não entende o amor de Deus. Mas não é olhando para as nossas necessidades que nós vamos entender o amor de Deus, é olhando para a cruz. A gente quer entender o amor de Deus olhando para o carro. A gente quer entender o amor de Deus olhando para o casamento. A gente quer entender o amor de Deus olhando para o nosso dinheiro na conta. A gente quer entender o amor de Deus olhando para o país. Mas Paulo já estava dizendo que a sua vida de oração, a sua vida era sustentada, não por aquilo que ele estava enxergando diante das suas lutas, mas aquilo que ele enxergava na cruz, quando Deus já deixou bem claro que ele nos amava e supriu a nossa maior necessidade, que era a vida eterna em Jesus Cristo. Sabe o que isso implica? Por causa de Cristo, eu e você somos filhos amados de Deus Pai. Sim, Ele se interessa pelas suas necessidades, Ele se interessa pelos seus anseios, Ele se interessa pelas suas preocupações. Ele se interessa tanto que a sua principal necessidade Ele já supriu. Ele já demonstrou que Ele te ama. E se Ele te ama, você pode sim encontrar nele, através da oração, o lugar para depositar os seus anseios, o lugar para derramar a sua ansiedade, o lugar para trazer as suas necessidades. Nós podemos sim encontrar em Deus esse refúgio. Onde você tem depositado a sua ansiedade, hein? Onde você tem depositado as suas preocupações? O Senhor está nos chamando. Se eu cuidei do principal, eu vou cuidar das demais coisas. Confie nesse amor.
Confie no Deus que está interessado nos nossos anseios, nas nossas inquietações, nas nossas preocupações e nos chama para viver em um relacionamento de intimidade através de uma vida de oração, de confiança, de fé, de esperança. Nós somos ansiosos porque nós não sabemos viver uma vida de oração, descansando na verdade do amor de Deus revelado na cruz. Olha só o que a carta de Hebreus vai dizer para nós, lá no capítulo 4, verso de número 16. Assim, por causa de Cristo, porque todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele recebe um novo e vivo caminho, que se aproxima de Deus Pai. Então, o autor de Hebreus vai dizer, assim todos, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajuda no momento da necessidade. Nós podemos ser pessoas mais confiantes, porque existe um trono de graça. Existe nesse trono um rei poderoso que governa todas as coisas. E por causa de Jesus Cristo nós podemos nos aproximar. Nós podemos nos achegar. E podemos encontrar nessa presença graça que nos ajuda no momento das nossas necessidades. Nós podemos encontrar em Deus, através de Jesus, a segurança e a confiança que nós tanto precisamos, mas tentamos em depositar em outras coisas. Mas Ele está dizendo, existe um trono, existe um lugar onde você pode encontrar essa segurança, essa confiança que está nele. Você me entende o que eu estou querendo dizer? Bem, uma segunda afirmação que eu queria deixar para o seu coração essa noite é que a cruz é a prova da atenção de Deus por nós. A cruz é a prova da atenção de Deus. Jesus, o Filho de Deus, penetrou os abismos da consciência humana. Como homem, Ele sabe quem somos, entende nossas dores e fraquezas, nossos desejos e anseios. Quando nós olhamos para a cruz, nós não só lembramos que Deus nos deu o seu Filho, mas quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos de um Deus que se fez homem através do seu Filho Jesus. E quando Ele se fez homem, Ele morreu lá na cruz como homem. Ele viveu em nosso mundo como homem, foi tentado como homem, passou necessidades como homem. Quando nós olhamos para a cruz e olhamos um Cristo que se deu por nós, nós encontramos alguém que nos conhece e sabe o que nós estamos sentindo. Não só porque Ele sonda a nossa mente e o nosso coração, mas porque Ele já passou pelo que nós passamos. Sim, meus queridos. Você consegue imaginar o Deus? Eu me lembro disso, nós falamos no Natal, relembrando que o Natal é a mensagem do Deus que se encarnou. Você consegue imaginar o Deus de toda a glória? O Deus de todo o poder se esvaziou, veio ao mundo na figura de um homem humilde, pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça. Um homem que morreu numa cruz como injustiçado. Ele pediu água, deram vinagre. Ele pediu socorro e Deus se silenciou. E ele teve que enfrentar a cruz, sim, meus queridos. Deus sabe que nós enfrentamos por causa de Jesus. Porque Jesus sentiu o que nós sentimos e muito mais. Eu sei que talvez você não consiga entender, mas pastor, o que significa um Deus que sabe o que eu estou sentindo? Que implicação isso traz na minha vida? Eu me lembro de uma experiência, quando eu estava morando em Tapetininga, e um amigo meu ligou para mim, um amigo de muitos anos, João, eu queria conversar com você, você podia vir na minha casa? Eu falei, olha, no dia que eu estiver em Sorocaba, eu vou aí na sua casa.
E quando eu fui lá na casa dele, ele começou a desabafar, começou a contar que ele estava passando por uma forte crise na família dele. E depois de chorar, de desabafar, já me conhecia há muitos anos, e aí eu virei para ele, ouvi, chorei com ele e disse, olha, o que você está enfrentando hoje, eu enfrentei há 2 anos atrás. Aí quando ele olhou assim para mim e falou, você também, João? Então você sabe o que eu estou enfrentando. Eu falei, olha, infelizmente eu sei o que você está enfrentando. Aí a nossa conversa terminou, um encorajando o outro, um animando o outro, um fortalecendo o outro. Eu me imagino tendo esse encontro com esse meu grande amigo Jesus, onde eu desabafo todo o meu anseio, todas as minhas preocupações, todas as minhas dúvidas. E no lugar de ouvir dele uma prescrição médica dizendo faça isso, não faça, você está certo, você está errado, eu ouço um Cristo que diz, eu sei o que você está enfrentando. Eu já senti o que você sentiu. Olha só o que a carta aos Hebreus vai dizer para nós. É a continuação do texto que nós lemos, lá de Hebreus capítulo 4. Só que agora no verso 14 e 15 diz assim. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote. No Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que intercedia pelo povo. Era aquele que conduzia o povo para estar junto com Deus. E a carta aos Hebreus diz que Jesus é esse sumo sacerdote, que nos aproxima de Deus, que intercede em nosso favor. Olha só o que a carta aos Hebreus vai dizer. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza da fé que professamos, pois temos um sumo sacerdote Pois não temos um sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Você consegue entender? O autor aos Hebreus estava dizendo, vocês lembram do sumo sacerdote do Antigo Testamento, aquele que fazia o culto, aquele que intercedia pelo povo? Agora nós temos um sumo sacerdote, e é Jesus. Ele subiu aos céus. E ele se compadece com as nossas fraquezas. A gente não tem paciência com as nossas fraquezas. A gente não tem paciência com as fraquezas dos outros. Mas olha o que o autor, a carta dos Hebreus vai dizer. Temos alguém que possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pois sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sabe aquele acolhimento que a gente busca nas pessoas? Sabe aquela carência de atenção que nós buscamos na rede social, no WhatsApp, no filho, na filha, no marido? Sabe aquela aceitação? Não, a pessoa tem que me aceitar do jeito que eu sou. A pessoa tem que entender o que eu estou passando. A pessoa tem que sentir o que eu estou sentindo. Sabe essa busca, essa carência que nós temos, meus queridos? Desculpa frustrar seu coração, mas provavelmente podemos não encontrar isso nas pessoas em alguns momentos. Mas isso não significa que não teremos alguém que vai nos entender. Porque mesmo quando todas as portas humanas se fecharem, nós temos um trono aberto. Nós temos um Cristo que se compadece pelas nossas fraquezas. Um amigo que está sempre online, tá bom? E que tem tempo para responder e atender os anseios do nosso coração. Não porque nós merecemos. Não porque nós somos dignos. Mas porque Ele mesmo pagou o preço para que eu e você tivéssemos acesso a esse trono de graça e esse acolhimento de Deus Pai. Não sei se você se lembra, mas lá em João capítulo 8 tem uma passagem muito interessante, que é a passagem da mulher que foi pega em adultério. Contexto machista, né? Recentemente comemoramos o Dia das Mulheres. A mulher não está fazendo adultério sozinho, não é verdade?
mas pegaram só a mulher para apedrejar. Bem típico. Apresentaram diante do Senhor. Ela pecou, a lei de Moisés permite apedrejamento. E você o que diz? Interessante que Jesus disse, atira a primeira pedra quem nunca pecou. Como se naquele momento as pedras caíssem. Jesus pecou? Ele poderia atingir a pedra naquela mulher, não podia? Imagine a cena, né? Todo mundo com as pedras no chão, e Jesus pegava e jogava uma nela. Imagina a cena. Porque o que Jesus disse? Atira a primeira pedra quem nunca pecou. Ele nunca pecou. Mas o que ele fez? Lá no final dessa história, em João 8, verso 11, ele declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. É exatamente o que estou querendo dizer. Não importa quem nós somos, nós temos um Deus que mesmo conhecendo os nossos pensamentos, isso é um mistério. Mesmo conhecendo o que se passa no nosso coração, Ele se compadece das nossas fraquezas. Eu sei que isso é escandaloso, mas é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Porém, a mesma cruz que nos acolhe, é a mesma cruz que diz como Jesus, eu não te condeno, embora eu possa te condenar. Eu te acolho, eu te aceito. Mas ele também diz, agora vá e não peques mais. A gente está em busca, sim, de acolhimento incondicional. É o que todo mundo quer, ser acolhido incondicionalmente. Deus nos acolhe incondicionalmente, mas Ele nos ama Ele nos ama tanto que Ele nos convida. Eu te acolho, mas agora levante e não peques mais. Última afirmação que eu quero deixar para o seu coração nessa noite. Os irmãos estão comigo, sim? Os irmãos e irmãs, sim? A cruz liberta-nos da ansiedade e da busca por aceitação. Se tem uma coisa que cega facilmente os nossos olhos é a ansiedade. E por causa da ansiedade, a gente desconfia de Deus e das pessoas. É como se Deus nunca fosse bom o suficiente. E por causa da ansiedade, a gente está sempre desconfiando de Deus. O ansioso é aquele que sempre desconfia de tudo. Desconfia das pessoas, desconfia que a viagem vai dar errado. Porque a ansiedade tira a confiança. A ansiedade nos faz buscar a aceitação das pessoas, mas nos faz buscar a aceitação das pessoas manipulando elas. Como eu não posso confiar na pessoa, eu não posso ser sincero, então eu vou conquistar ela manipulando ela. Acredite se quiser, as pessoas fazem isso com Deus. Por causa da ansiedade, elas desconfiam de Deus. Por causa da ansiedade, elas tentam manipular Deus. Eu sei que parece absurdo, mas muitas pessoas estão atrás de fórmulas, de cultos, de campanhas que garantam a ela como manipular Deus em favor delas. O pastor Ricardo Barbosa, ele diz assim: transformamos Deus em nosso servo. Nos aproximamos dele como crianças mimadas, exigentes, egoístas e sempre descontentes. Tudo isso reflete o caráter infantil, inseguro da experiência espiritual. Queridos, não tem como nós manipularmos pessoas, não tem como nós manipularmos Deus. Para nos aproximarmos de Deus, só existe uma maneira: confiarmos no amor dele revelado em Cristo Jesus. E quando nós confiamos nesse amor, sabe o que isso significa? Olha a afirmação que eu vou dizer para você. Deus te ama como Ele ama Jesus. Eu vou dizer de novo. Deus te ama como Ele ama Jesus. Porque Deus não tem filhos e filhas prediletos. Por causa de Cristo, nós somos filhos e filhas
amados por Deus Pai. Enquanto nós não celebrarmos esse amor, enquanto nós não fixarmos os nossos olhos nesse amor, mas fixarmos nas nossas necessidades, nas nossas crises, continuaremos sendo pessoas ansiosas, continuaremos tentando manipular pessoas, continuaremos tentando conseguir e conquistar a atenção dos outros, mas só quando fixarmos os nossos olhos no amor do Senhor, na certeza que por causa de Jesus, Deus nos ama como Jesus, aí nós vamos encontrar liberdade sobre a ansiedade, sobre as nossas carências. Sabe o Salmo 23? Primeiro verso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem escreveu o Salmo 23? Davi. Será que quando Davi escreveu isso, ele não sentia falta de nada mesmo? Será que quando ele disse isso, ele chegou numa situação na vida dele que diz, olha, agora eu não tenho falta de nada. Será que ele não precisava de mais exército? De mais dinheiro? Talvez de melhores filhos? Com certeza Davi precisava de muitas coisas. Mas ao entender que, sendo Deus o seu pastor, ele não terá falta de nada, porque ele tem o principal. Existe alguém hoje que pode dizer que não sente falta de nada? Existe hoje algum cristão que diga assim, olha, eu posso dizer, eu não sinto falta de nada. Sim, queridos, todos nós precisamos de alguma coisa. E principalmente no mundo onde nós vivemos, que estão sempre convencendo a gente que precisa de algo novo. Um celular melhor, um carro melhor, uma televisão maior, uma viagem nova, reformar a casa. Então estão sempre nos convencendo de mais e mais necessidades. Mas o que o salmista está querendo nos dizer é que a luz de um Deus que é o meu pastor, isso significa um Deus pastor de ovelhas, né? Aquele que cuida, que protege. Se Ele é o meu pastor, se Ele que está sobre o meu cuidado, é Ele que está protegendo a minha vida, eu posso ter a certeza que nada me faltará. Porque Ele é o meu abrigo, Ele é a minha força, Ele é a minha alegria. Mas o problema é que nós invertemos. Deus só será o meu pastor se nada me faltar. Deus só será o meu bom pastor se eu não sentir falta de nada. E o que acontece? A gente continua sentindo falta de tudo, então estamos sempre questionando se de fato Deus é amor, se de fato Deus é o nosso pastor. Mas a lógica é o inverso. É colocar Deus como nosso pastor, como o centro do cuidado e da proteção. E se Ele for, não sentiremos falta de nada. É exatamente o que Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 4, verso 11. Sabe o que ele disse? Aprendi a viver contente em qualquer situação. É uma palavrinha que está fora de moda hoje. Mas é uma palavra extremamente necessária para a maturidade cristã. Contentamento. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Era exatamente isso que Paulo estava dizendo. É exatamente isso que Davi estava dizendo. Se Deus me amou através de Jesus Cristo, de nada sentirei falta, porque Ele irá cuidar de todas as coisas. Se Deus é o meu bom pastor, de nada sentirei falta, porque Ele é minha boa companhia, Ele é a minha boa proteção. Enquanto a banda se prepara, eu queria que você não esquecesse essa noite, para curar a ansiedade e a carência do seu coração. Lembre que a cruz é a maior prova do amor e do interesse de Deus por você. Lembre-se, a cruz é a prova da atenção de Deus por você, por nós. Mesmo Deus conhecendo quem nós somos, Ele se preocupa, Ele se interessa, Ele nos ama como ama Jesus.
E por último, a cruz nos convida então a vivermos livres da ansiedade e pela busca incessante por aceitação. Eu queria deixar essa frase com você, para você pensar ao longo dessa semana. Olha só o que o texto diz. Pense nisso. A cruz nos liberta da solidão e da alienação e nos torna aceitos de Deus por meio de Jesus Cristo. Por causa dela, fomos adotados como filhos e filhas de Deus. Guarde bem isso. Deus nos ama com o mesmo amor com que ama seu Filho unigênito. Só esse amor pode curar as suas ansiedades. Só esse amor pode sarar a sua carência por aceitação. Um Deus que em Jesus já provou, garante, Ele nos ama e nos ama como seu Filho Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar esse amor que não falha, esse amor que não falta, e só esse amor pode curar a minha e a sua vida. Vamos cantar. Eu sei que